Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos aqui da Inove Educação. Hoje nós estamos começando mais um curso de extensão voltado para a proteção de dados e para a privacidade, com base na nossa queridíssima Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Hoje, no nosso curso, nós iremos conversar sobre LGPD no RH, no Departamento de Recursos Humanos. Eu sou o professor Leonardo Mattioli, eu sou advogado e consultor em proteção de dados na Opt Consultoria em Proteção de Dados, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e apaixonado por direito, tecnologia e inovação. No nosso curso hoje, pessoal, nós iremos conversar, nós trataremos aqui em 3 blocos sobre uma introdução à LGPD, onde nós passaremos por conceitos como o que são dados pessoais, quem são os titulares, quem são os controladores e os operadores de dados, o que é um tratamento de dados pessoais. Nós também conversaremos sobre os principais pontos e como eles impactam o RH de uma empresa. E por último, nós veremos como que nós temos que aplicar a LGPD no Departamento de Recursos Humanos, desde a entrada dos dados por meio dos processos seletivos e contratação, até na demissão de um funcionário. Então, sem mais delongas, feitas as nossas apresentações, vamos iniciar o nosso curso nesse nosso primeiro bloco, com uma breve introdução à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação aos aspectos principais dessa nossa lei, que é importantíssimo que nós saibamos eles, nós temos que a LGPD ela é um marco regulatório sobre o tratamento de dados pessoais. O que isso quer dizer? Bom, falar que uma lei ela é um marco regulatório, em especial com relação ao tratamento dos dados pessoais aqui no Brasil, é o mesmo que nós dizermos que ela tem como objetivo a proteção dos dados pessoais, pessoal, por meio da adoção de medidas relacionadas à segurança da informação, governança de dados e gestão de riscos. Ou seja, a lei ela traz para nós uma série de medidas, de políticas que nós temos que adotar dentro das empresas para garantir a segurança da informação e que os dados eles não vão, como eu posso dizer, que eles não vão vazar, que eles não vão chegar nas mãos de pessoas que não deveriam ter acesso a eles. E como que nós fazemos toda essa gestão de risco, essa governança dos dados pessoais? É muito simples. Essa governança, essa gestão de riscos, ela vai ocorrer por meio de normas, orientações e procedimentos que, para as microempresas e empresas de pequeno porte, que são a maioria no nosso país, simplificados e diferenciados. Esses procedimentos que são mais simples, que são menos burocráticos e rigorosos, além das empresas de pequeno porte e microempresas que se beneficiam deles, as startups e as empresas de inovação também podem adotar esse procedimento, o que acaba trazendo um diferencial competitivo para essas empresas. Por quê? No mundo onde dados pessoais estão cada dia mais em evidência em razão da sua importância e do seu valor econômico, a empresa que já tem se adequado, que já adota políticas de segurança da informação, política de proteção de dados, ela ganha valor de mercado na confiança do cliente. Afinal, o cliente só vai adquirir um produto, um serviço, de quem ele confia. E as pessoas confiam em quem cuida delas, em quem cuida dos seus dados, das suas informações. Inclusive, você pode pensar, mas eu vou gastar muito, eu já conversei com uma consultoria sobre o procedimento de adequação da minha empresa e eles me passaram um valor muito alto, que é completamente inviável. Você não é obrigado a fazer essa adequação toda de uma vez. Você pode repartir
essa adequação, esse programa de conformidade em etapas. Por exemplo, na nossa visão aqui na Opt, nós temos que o setor do RH, o Departamento de Recursos Humanos, é um dos pontos mais sensíveis dentro de uma empresa. Por quê? Ele trata muitos dados pessoais e alguns deles bastante sensíveis, como, por exemplo, informações relacionadas à opção sexual, informações de caráter político, religioso, inclusive dados de crianças e adolescentes ou idosos, em razão de um salário família, de um dependente em plano de saúde. Então, você pode iniciar a adequação da sua empresa para se beneficiar desse diferencial que a LGPD traz, iniciando pelo setor do RH, certo? Aí, agora, nós temos aqui alguns conceitos básicos que são os mais importantes para compreendermos o que de fato é a Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro deles é o conceito de dados pessoais. Dados pessoais é toda informação que identifique ou possa vir a identificar um titular de dados. E aqui nós temos uma congruência, nós temos uma somatória de conceitos, porque o conceito de dados pessoais está diretamente ligado ao conceito de titular de dados. Então, nós podemos definir como toda informação que identifique ou possa identificar um titular de dados. O titular de dados, ele nada mais é do que um cidadão, uma pessoa física que possui nome, endereço de e-mail, telefone, redes sociais, padrões de consumo. Então, tudo isso que direta ou indiretamente possa identificar uma pessoa física é considerado dado pessoal pela LGPD. E aqui um destaque bastante importante é a LGPD não se aplica às pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, elas não são titulares de dados pessoais, tá? Somente as pessoas físicas. As chamadas PJs, elas possuem outras leis, outros mecanismos de proteção que irão garantir a sua honra, a sua boa fama, não se aplicando a elas, portanto, a LGPD. Por sua vez, além do titular de dados, nós temos dois outros personagens que são bastante importantes aqui, que é o controlador e o operador. O controlador e o operador são as pessoas que atuam diretamente no tratamento de dados. Ou seja, o controlador, ele faz a coleta, o armazenamento e diversas outras ações envolvendo os dados pessoais do titular de dados, igual nós vimos aqui nos itens 1 e 2, né, nos conceitos 1 e 2. E o operador, ele vai agir conforme as determinações do controlador. Ou seja, o controlador, ele traz para si os dados pessoais dos titulares, nome, telefone, endereço, dados de pagamento e inúmeras outras informações que podem ser coletadas. E no caso do RH, são coletadas diversas informações pessoais, tá? Inúmeras, desde o cadastro de um currículo na base de dados até a fase de demissão de um funcionário da empresa. E esses dados, eles precisam ser armazenados em algum local. Normalmente, quem presta esse serviço e acaba armazenando, além do próprio departamento de RH, é um escritório de contabilidade. Só que o escritório de contabilidade, nessa situação, ele vai atuar como operador, porque ele só vai poder utilizar aqueles dados que a empresa forneceu, que o departamento de recursos humanos de uma empresa forneceu para ele, segundo as ordens do controlador, que é a empresa. Então, por exemplo, eu contratei um funcionário aqui na Opt, um vendedor, para vender os nossos serviços.
eu vou enviar para o meu escritório de contabilidade todos os dados pessoais necessários para o registro em carteira de trabalho e para o pagamento. Só que o escritório de contabilidade ele só vai poder utilizar essas informações quando eu autorizar. Porque se ele utilizar sem a minha autorização, ele será responsabilizado diretamente por qualquer dano que o meu funcionário venha a sofrer. Assim como eu posso vir a ser responsabilizado. Mas aí a gente entra numa outra discussão, que é quanto à responsabilidade dos dados. E isso pode ficar para uma outra aula, que a gente não vai entrar porque é bastante detalhe. Então, nós temos que ter bastante cuidado nessa questão de controlador e operador, justamente para evitar prejuízos. E é importante, novamente, reforço aqui, que nós saibamos a diferença entre o controlador e o operador. Porque o controlador, ele tem poder de decisão. E o operador não tem poder de decisão com relação aos dados pessoais que são coletados. E aí, nisso que nós falamos em coleta de dados, armazenamento de dados, exclusão de dados, isso nós entramos no chamado tratamento. O dado ele tem uma vida útil dentro da empresa. Ele entra num ponto e sai em outro. Chega um momento que ele perde a utilidade dele. E quando ele perde a utilidade, ele deixa de ser útil. Então, o tratamento de dados, ele se encerra ali, na perca da utilidade daquela informação. A lei, ela nos traz inúmeras ações que são consideradas tratamento de dados. Coleta, armazenamento, exclusão e várias outras. São mais de 10 verbos que configuram ações que tratam de tratamento de dados e que são muito importante que, com o tempo, vocês tomem conhecimento por meio da lei de quais são essas ações, que aqui eu ficaria horas e horas falando sobre cada uma dessas ações de tratamento de dados pessoais e que podem, eventualmente, gerar algum prejuízo para as empresas. Mas, basicamente, o que seriam ações de tratamento de dados no RH? Nós estaríamos falando, por exemplo, numa situação onde a pessoa ela deixa o currículo aqui, ela cadastra o currículo dela, esse cadastro do currículo ele gera o armazenamento, a coleta desses dados. Então aqui a gente tem a coleta. Essa coleta ela vai gerar um outro passo aqui, que é um banco de dados de currículos. Banco de dados de currículos, que é o armazenamento. Passada a fase de armazenamento, a empresa ela vai iniciar um processo seletivo. Aqui, então, a gente tem um processo seletivo. Aqui a gente tem um processo seletivo. Esses dados eles vão estar sendo utilizados. A utilização de dados para o fim do processo seletivo, ele é considerado um tratamento. Feito isso, a gente passa agora para a fase de contratação. Aqui na contratação, nós teremos novos dados e voltamos, por exemplo, para uma coleta. E aí a gente teria todo o círculo de tratamento de dados e da vida útil desses dados, certo? Por isso que é muito importante, repito,
E assim, tudo que eu trouxe até o momento é de extrema relevância para que vocês compreendam o que nós vamos estudar ainda nos próximos 2 blocos. Esses conceitos, dados pessoais, titular de dados, tratamento de dados, controlador e operador, são importantíssimos para tudo que nós vamos ver a seguir. Então, se vocês não entenderam, voltem à aula, assistam novamente, mandem caixinha de perguntas, entrem em contato com a Inove, eles me repassam as dúvidas de vocês, ou se vocês preferirem, me enviem diretamente no Instagram. Estou deixando aqui o meu @, o Leonardo Mattioli no Instagram. Pode me mandar as dúvidas de vocês por mensagem lá no Instagram, que eu vou responder. Mas é importante que vocês compreendam muito bem esses conceitos iniciais, porque são eles que vão propiciar que a gente compreenda os principais pontos da LGPD e como eles impactam o RH e, posteriormente, o como aplicar a LGPD no RH. Porque nós vamos passar aqui por esses 8 passos, esses 8 pontos aqui: diagnóstico da empresa, revisão de contratos e documentos, política de dados, comunicação interna, encarregado de dados, tratamento de dados essenciais, termo de consentimento e processos automatizados. Se vocês não souberem, não tiverem compreendido aquilo que nós estudamos aqui nos conceitos básicos, vai ficar bem difícil que vocês consigam compreender todas aquelas informações que vão ser passadas. Então, esse é um bloco que é muito importante que vocês assistam mais de uma vez. Assista com a lei do lado, é só digitar LGPD Planalto no Google, é o primeiro link, tá? Que vocês vão encontrar a Lei Geral de Proteção de Dados atualizada, com todas as atualizações, todas as alterações que ela já sofreu. É importante, inclusive, que vocês compreendam esses aspectos principais e entendam que, dentro dessas normas, orientações e procedimentos, nós temos uma figura que é primordial na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É essa figura, é esse personagem público, que é uma autarquia pública, que regula toda a questão da proteção de dados no Brasil. E ela traz diversas normativas, diversas resoluções que permitem que a gente aplique a LGPD, inclusive no RH, de maneira mais certeira, de maneira mais focada, e evitando, assim, a imposição de penalidades, como um bloqueio de acesso ao banco de dados, a imposição de multa, advertência, determinação de exclusão dos dados. Então, é muito importante que nós compreendamos esse primeiro bloco, como eu já falei, compreendamos os conceitos básicos, essa diferenciação entre controlador e operador, que um tem o poder de decisão e o outro não, que a LGPD ela não se aplica às pessoas jurídicas e que dados pessoais são todas aquelas informações que identifiquem ou possam identificar um titular de dados, e que o titular de dados é uma pessoa física, sempre, em toda e qualquer situação, é uma pessoa física. Não existe exceção nesse ponto, certo? Então, esse é o nosso primeiro bloco. Repito, se você não entendeu algum ponto, volte, assista a aula novamente, nos envie as dúvidas para que vocês possam aprender de fato essa parte básica, que ela vai servir de fundamento para os próximos blocos, certo? Então, daqui a pouco a gente está de volta com os principais pontos e como a LGPD impacta o RH. Até daqui a pouco.